Então, a gente, quando eu falar de ampliação de consciência, a gente está indo aqui nessa escala que cada um vai se percebendo, tá? Nas nossas escalas de consciência, ok? Muito se fala de você tem que fazer a sua transformação interna, você tem que ampliar a sua consciência, né? Você tem que se transformar de dentro para fora. E às vezes esse tema ele não é tão simples de entender assim. As pessoas não sabem o que isso significa, né? Então, por algumas vezes eu ouvi muito, né, muitos jargões, e eu não sabia do que se tratava. Bem, eu estou trazendo esse conteúdo de ampliação da consciência, e eu vou fazer uma sequência, né, para que as pessoas consigam compreender o que isso quer dizer. Qual é a transformação que isso traz? Qual é a mudança que isso traz na nossa vida, né? Então, antes de tudo, você vai me perguntar, tá, mas o que é consciência, né? Então, assim, esse tema eu trabalho dentro do curso, tá? Porque ele é um conceito que ainda não tem uma definição fechada. Ele tem, assim, diferentes áreas de conhecimento, que tem diferentes visões entre psicólogo, neurocientista, metafísico, físicos, filósofos, tá? Mas caso vocês queiram, eu trago esse tema aqui, numa outra live, tá? Mas de verdade, eu só vou trazer esse tema se eu tiver gente que escreva no comentário que eu quero essa explicação sobre a consciência, porque é um assunto muito complexo de trazer numa live, tá? E eu vou ter que estruturar ele de uma forma que eu consiga trazer de uma forma simples, tá? Então, se você realmente quer saber do conceito de consciência que eu entendo, eu compreendo, porque é só mediante pedido que eu vou fazer isso. Porque assim, quem já me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito prática, tá? Eu busco conhecimento, eu me aprofundo no conhecimento para buscar sustentar a minha evolução pessoal, compreender os meus experimentos pessoais, o que acontece na minha vida, na minha experiência. Então, eu não me fixo assim em definições teóricas de um único teórico, e são muitos teóricos. Então, como essa visão está muito aberta ainda, e eu vou trazer aqui a minha visão, né, a visão que eu levo para o curso, e eu levo para o curso para sustentar as pessoas do curso nas práticas delas, para elas entenderem e poderem praticar, tá? Então, por isso que eu tenho uma visão que é tipo um quebra-cabeça, tá bom? Então, eu posso trazer aqui a conceituação de consciência baseado nisso. Se tiver pedidos, eu quero saber qual é a sua visão sobre consciência, porque aí é um quebra-cabeça, que aí eu vou ter que explicar tudo esse quebra-cabeça, tá bom? Mas assim, então, se você quer saber, aí você coloca no comentário, eu quero, que aí eu vou preparar uma outra live sobre esse tema, tá bom? Mas, partindo então para a ampliação de consciência, que é o tema dessa live, tá? Eu vou colocar 2 posicionamentos para a gente poder seguir com esse assunto. Eu vou colocar o posicionamento que é o estado de consciência denominado fisicamente, tá? Que é o estado de consciência, assim, eu estou consciente agora, eu estou aqui consciente, respirando, falando, sei o que eu estou falando, eu estou num estado de consciência consciente, ok? Aí tem o estado de consciência inconsciente, né? Quando uma pessoa, de repente, está lá num estado de doença ou de cirurgia, que ela fica inconsciente sobre uma anestesia, ela está num estado inconsciente, está respirando, todo o sistema dela está funcionando, né, normalmente, só que ela não tem consciência do que está acontecendo. E tem o estado de percepção alterada, que é por estado meditativo, consumo de alguma substância química, tá? Então, isso eu estou falando de estado consciente fisicamente, ok? E aí tem o estado de consciência que é constituído por
todo, que é o conjunto, é o que eu uso, né, na minha conceituação, que é o conjunto informacional em diferentes estados vibracionais, ou seja, é o que constitui cada ser, o seu universo pessoal, que é constituído por esse conjunto informacional em diversos estados vibracionais, eu diria estado espiritual, emocional, mental, físico, tá? Porque esses estados são estados de diferentes densidades, né, da matéria, ok? E aí, isso define o seu universo pessoal. Então, eu vou trabalhar com este conceito hoje, para falar de ampliação de consciência, eu vou falar desse conjunto informacional pessoal, que quem faz o meu curso vai lembrar do tal do toroide, né? O toroide é aquela imagem que você está lá com diversos níveis vibracionais, tá? Nesse estado de consciência, né, nós temos vários níveis, vários graus de percepção e o acesso aos conteúdos informacionais do nosso nível pessoal. Então, a gente tem diversos graus de percepção e diversos graus de acesso às informações que está nesse nosso universo pessoal, tá bom? Então, de acordo com o nosso grau de percepção consciente, nós podemos ter variações de escala entre dois extremos. Então, eu vou falar de dois extremos, tá? Então, eu vou falar de uma pessoa assim totalmente inconsciente, ok? E eu vou falar de uma pessoa no alto grau de consciência. Então, quando eu falar de ampliação de consciência, a gente está indo aqui nessa escala que cada um vai se percebendo, tá? Nas nossas escalas de consciência, ok? Eu vou começar sobre a pessoa inconsciente, tá? E aí eu tô falando daquele conjunto informacional do universo pessoal, tá? Então, são pessoas que desconhecem o potencial divino que habita nelas. Elas acreditam num Deus externo, um Salvador, né? E a gente tem aí as religiões que, de uma certa forma, trouxeram essa visão do Deus externo, né? O Deus que está lá, está distante, que eu vou pedir por ele, que eu vou chamar por ele. E essas pessoas, em geral, elas não assumem a responsabilidade da construção das suas realidades. Em geral, tem assim, elas entendem a polaridade como entidades, né? Elas não entendem como energia. Então, são entidades externas. Tem um Deus que é bondoso e tem aqui o diabo que todo o mal é atribuído a ele, tá? Então, no nível de inconsciência, a gente não assume a responsabilidade da construção da nossa realidade. A gente tem entidades externas, né? Que um é para o bem e outro é para o mal. E aí tem uma postura dependente de esperar que essas entidades externas resolvam toda a situação do mundo, da vida delas, da vida das famílias, né? Então, é uma postura de dependência de uma entidade externa que faça algo que elas deveriam fazer, tá? Isso é um grau de inconsciência da responsabilidade, autonomia e do ser divino que ela é e que veio construir e experienciar essa realidade aqui. Então, assim, são pessoas que agem inconscientemente em relação ao conjunto informacional que está no universo pessoal delas. E aí, do universo pessoal delas, entra para os universos coletivos, né? Então, um ponto muito importante que eu quero trazer aqui, nesse grau de inconsciência, as pessoas perdem a esperança na vida fácil, perdem a confiança em Deus. Existem pessoas que chegam a dizer que são ateias, né? Não acreditam em Deus. Por quê? Porque é muito difícil realmente acreditar, atribuir a Deus uma coisa que deveria ser maravilhosa, essa confusão inteira que está nesse mundo, né? Então, a gente só consegue realmente entender toda essa confusão que a gente está vivendo quando a gente consegue entender que todos nós, conjuntamente, estamos construindo essa realidade. Aí,
a gente começa a compreender que confusão é essa que a gente construiu e que confusão é essa que a gente vai ter que sair. Então, eu falei aí das pessoas inconscientes, ok? E aí, qual que é a nossa caminhada, a nossa jornada, né? Começar a tomar consciência. E aí, vamos lá, o que somos como pessoas conscientes, né? Como pessoas conscientes, nós já estamos tomando consciência do potencial divino que habita em nós, né? Então, nós vamos nos tornando conscientes de quê? Né? Quando fala ampliar a consciência, amplia essa consciência, né? É entender que nós temos a chama divina, nós somos um fragmento de Deus, ou seja, a nossa célula matre, né, é divina. E aí a gente começa a entender que nós temos como acessar esse potencial divino que está dentro de nós, ainda não manifesto. Bem, quando a gente começa a tornar consciente, a gente começa a acreditar, né, que cada um de nós somos colaboradores na construção do universo que a gente sonha para nós. Então, é assim, se eu quero um universo alegre, feliz, leve, amoroso, então eu preciso contribuir com a minha chama divina. Eu preciso ser uma parte dessa alegria, uma parte desse amor, para que junto com outras partes disso a gente possa construir esse mundo. Então, nós estamos nesse caminho da consciência de perceber que nós somos construtores juntos com o Criador dessa realidade, tá? Então, nós vamos nos tornando consciente também quando a gente assume a responsabilidade pela construção da nossa realidade. Porque a gente entende que tudo que nos acontece é consequência do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente age. Gente, isso é muito importante. As pessoas às vezes ficam se conectando com mensagens negativas, histórias negativas, entram numa frequência negativa de medo, de preocupação, começam a construir situações que são atraídas pelaquela vibração e elas ainda acham que Deus é responsável. Nós somos seres biológicos, computadores biológicos que emitimos frequências, seres magnéticos e atraímos a nossa experiência, tanto positiva quanto negativa. Depende da vibração que a gente está. Se eu estou vibrando na confiança, na alegria, e por isso eu preciso acessar o meu potencial divino que está lá, e se eu consigo emanar amor, alegria, eu vou construir uma atmosfera ao meu redor naquela vibração. E pessoas que estão naquela vibração vão estar próximas de mim. Porque, assim, é física pura aquela questão de os semelhantes se atraem. Quando a gente está numa vibração positiva, pessoas negativas não conseguem ficar próximo de nós. E quando a gente está numa vibração negativa, a gente vai atrair quem? As pessoas que estão numa vibração negativa. Tomar consciência, estar nesse caminho de ampliar a consciência é realmente entender. Eu já passei por vários grupos, né, de estudos, de formação, e tem alguns jargões, né? Tem alguns jargões assim, olha para dentro, é você que está criando, não projeta no outro. São jargões que não ajudam a gente a compreender. E ainda acontece uma coisa mais incrível, né? Dependendo do nível de conhecimento que as pessoas têm, elas usam aquilo como arma contra os outros, né? Então, as pessoas assim que têm muito conhecimento e pouca amorosidade, né? Então, aí fala assim, não, isso está dentro de você, sabe? Isso é seu.
isso é tão difícil de compreender, né? Eu não sei você, não sei se alguém aqui já se deparou com essas dúvidas, tem esse questionamento, né? Se tiver, coloca aí, porque eu não sei se é só eu, né? Mas eu já me questionei muito sobre isso. Até eu compreender como que essa coisa funciona, né? Que não é que está dentro de mim a maldade, né? Quando eu me incomodo com a maldade, não é que a maldade está dentro de mim. Não, não é isso. Mas o mais importante aqui é entender que a gente, quando está no caminho de tomar consciência, o primeiro passo é tomar a consciência de que somos um ser divino, e depois tomar a consciência de que nós somos responsáveis pela construção da nossa realidade, consequência de pensamentos, emoções e ações. Então, isso quebra um paradigma muito grande de séculos da religião. É um paradigma religioso que fala: ah, você merece, ah, você não merece. Ah, você é pecador, você não merece. Ah, você merece. Então, isso aqui rompe esse paradigma. Claro que a gente construiu crenças baseado nisso, então a gente precisa ajustar na nossa consciência essas crenças. Mas não é por merecimento, não é sobre isso, merece, não merece, é por ação, consequência, pura física, tá? Pura eletromagnetismo. Agiu dessa forma, numa determinada frequência, vai atrair experiências deste campo frequencial. Quando a gente começa a assumir a consciência também, a gente começa a ter uma postura de agir conforme os nossos princípios e valores, né? Porque aí a nossa consciência é mestra e a nossa mente, ela vai ser discípula. A gente não vai mais agir de acordo com os padrões que estão na mente, daquilo que foi programado, das crenças. Nós vamos agir de acordo com a nossa consciência, com os nossos valores. A nossa consciência é um nível mais elevado do que a mente. É a consciência que faz a escolha. Então, ampliar o nível de consciência é estar em contato com esse poder nosso interno e saber o que o nosso eu superior veio aqui manifestar. O que eu vim aqui experienciar, o que eu vim construir, o que eu vim aprender. Isso é o nível de consciência. E então, quando a gente começa a agir com nossos princípios e valores, a gente começa a fazer escolhas conscientes, baseadas naquilo que é nossos valores, naquilo que são nossos sonhos, né? A gente começa a perceber o nosso sistema corporal, sistema de ambientes que a gente frequenta, a gente começa a perceber se aquilo está de acordo com o que a nossa consciência quer experimentar, e aí a gente vai fazendo escolhas conscientes, não escolhas inconscientes para agradar, para pertencer, para ser valorizado, para ser reconhecido. Tudo isso são escolhas inconscientes e que trazem consequências contrárias à nossa essência, trazem somatizações, que são as doenças. Por que trazem somatizações? São conflitos, né? Quando a nossa essência, o nosso eu, que veio aqui, nosso eu espiritual, que veio aqui se manifestar, viver uma experiência, ele vai buscar aquelas condições. Aí, a nossa mente condicionada, programada pelo sistema de crenças é escola, governo, que mais? Religião, família, são sistemas de crença. Esses sistemas de crença levam a gente para a direita, né? Fala assim, você tem que ir por aqui, ó, você tem que ir por aqui. Aí o teu eu superior quer ir para o outro lado, ele quer experienciar outra coisa. E aí a gente vive nesse conflito. Quando a gente vive nesse conflito, o que a gente faz? A gente mobiliza a energia, ela fica parada, estagnada.
Tem um videozinho que eu vi aí na internet, eu não sei se eu consigo replicar aqui num story, foi muito engraçadinho, e vocês vão entender. Tinha um casal com um cachorrinho, eles pegaram o cachorrinho, largaram assim no meio da rua, os dois, cada um foi para um canto, casal. Aí o cachorrinho olhava para um, olhava para o outro, aí rodopiava. Aí olhava para um, olhava para o outro, rodopiava. Aí daqui a pouco o cachorro começou a rodopiar. Eu olhei aquele videozinho, fiquei com dó do cachorro, mas eu pensei assim, exatamente isso que acontece com a gente. Quando a pessoa não sai do lugar, é porque ela está confusa. Então, o eu dela, eu, persona, né? Eu, ego, condicionado e programado por um sistema de crenças, está em conflito com o eu superior, que tem uma missão, um propósito, que vai alimentar aquela. Que foi para isso que esse nosso eu superior veio para este corpo, para este veículo experienciar. Então, aí, neste conflito que não sai do lugar, energia estagnada, a gente adoece. Aí, pior, de forma muito inconsciente, as pessoas calam os sintomas. As pessoas tomam remédios e aí cala o sintoma e tá tudo bem. Aí daqui a pouco somatiza em outra parte do corpo. A pessoa vai lá e toma um remédio e cala o sintoma novamente. Ela não para perceber que a causa, onde que está, o que está provocando em mim, a gente não tem esse conhecimento. Então, eu quero compartilhar com vocês isso, porque cada problema no corpo físico é uma somatização de uma desarmonia no nosso corpo energético, que vem do nosso corpo emocional, que vem do nosso conflito mental com o nosso eu superior. E ele se adensou. E a cada parte do nosso corpo corresponde um tipo de conflito. Por exemplo, problemas de pele estão relacionados ao contato, né? A falta do contato, a perda do contato, contatos conflituosos, né? O nosso sistema digestório está ligado com questões materiais, né? Questões com o pai, né? Que representa a matéria, a provisão do financeiro, escola, tudo ligado a isso, né? Os órgãos, né? Os órgãos mulheres, né? Mama, ovários, úteros, tudo ligado a conflitos com o feminino, a repressão do feminino, má aceitação, conflito. Então, gente, tomar consciência de que as nossas desarmonias internas, elas vão somatizando, né? E que a gente não pode calar o nosso corpo. Ok, se precisa de um remédio, vai lá, mas busca a causa-origem, né? Busca compreender, vamos buscar esse conhecimento. A minha busca sempre foi essa, né? Eu lembro que, eu já leio já aqui, eu lembro que há 24 anos atrás, não vou contar a minha idade, né? Mas vamos lá. Há 24 anos atrás, eu senti uma dor de cabeça forte e fui parar num neurologista que me indicou um remédio tarja preta. E ele disse que eu teria que tomar aquilo por toda a minha vida. Eu nunca aceitei muito, eu sempre fui uma pessoa que sempre questionei, tá? E eu sugiro que você questione tudo, inclusive é o que eu estou falando. Né? Questione tudo, tente buscar o conhecimento, ouça o que alguém fala e ouça também a sua intuição e busque informações para fazer escolhas conscientes, porque quando a gente está no nosso nível de inconsciência, a gente aceita tudo, né? É mais cômodo, mas o resultado não é positivo, tá? Não é uma vida plena, não é uma vida de saúde. Quando a gente toma decisões inconscientes, lembre-se sempre, é a zona de conforto. É como se um tsunami estivesse passando, né? Você vai no coletivo, né? Eu falo até no meu curso lá, gente, para você sair do tsunami da massa, você tem que fazer esforço. Não é simples, né? Por exemplo, tá vindo uma correnteza.
Se você não mexer os braços, você vai junto. Agora, você quer sair, você quer escapar, você vai ter que fazer um esforço, lutar contra e buscar um abrigo, né? Se você tiver num local onde acontece qualquer problema e tiver que subir uma montanha, você vai ter que fazer um esforço. Então, é assim, o caminho da ampliação da consciência exige o nosso comprometimento. Tá? E eu vou falar os benefícios disso, tá? Tem benefícios. A doença, ela é um sinalizador, tá? A doença, ela é um sinalizador de que algo nesta consciência, neste universo pessoal, está errado, está desarmônico, está em conflito. Então, assim, a doença não vem por acaso, não é Deus que mandou a doença, não é o outro também que mandou, tá? Somos nós mesmos que construímos a nossa doença, mas nós mesmos podemos desconstruir a doença que construímos. Só precisamos saber o caminho de como fazer isso. E Jesus transformou muitas consciências instantaneamente, né? Mas assim, como que Jesus fazia? Ele, com o poder pessoal dele, ele transferia poder ao outro, mas ele pedia autorização, ele pedia para que o outro fizesse uma ação confirmando aquilo. Ou seja, não adiantaria Jesus transferir o poder pessoal para outra pessoa para que se ela não acreditasse, concorda? Então, a ação de confirmação era de que ele estava harmonioso com aquela decisão, com aquela transferência de poder. Então, assim, isso existe também, né? Isso existe práticas de cura, né? Faço inclusive parte de uma escola que tem os encontros de cura. Existe isso, existem locais que atuam sobre a cura sobre outro, mas é uma cura no nível de consciência. Agora, se a pessoa depois dali não ajustar o que a desarmonia que gerou aquele problema, ela vai reconstruir. Então, olha como é importante a gente tomar consciência do ser que somos e de como podemos, né, fazer esse caminho da saúde, da plenitude, né, da realização. Eu comentei que esta crença construída, né, no Deus externo, numa entidade externa salvadora, ela não está funcionando porque as pessoas estão vendo o caos que nós estamos. E cadê esta entidade salvadora? O que ela faz? Eu já tive esse questionamento e eu tinha muita desarmonia com essa visão religiosa de Deus. Eu não conseguia entender. E por vezes eu procurei o meu caminho de desligamento dessa realidade. Mas o Criador nunca me deixou ir, né? Ele sempre botou uma alma bondosa que me permitiu ter mais conhecimento para eu não sair da minha missão, para eu não sair do meu caminho que eu escolhi, que é estar aqui. Mas, por vezes, eu escolhi me desconectar daqui, porque eu não conseguia compreender essa realidade tão confusa. E eu lembro que uma pessoa muito maravilhosa, que foi o professor Rubens Queiroz, que não está mais aqui entre nós, né, em memória, muita gratidão, ele me indicou um livro Conversando com Deus. A primeiro atendimento que eu fui no professor Rubens Queiroz, ele me passou isso. Conversando com Deus, eu li esse livro. Esse livro foi a minha pílula inicial de compreensão de que no bem e no mal sempre existe as coisas boas, né? Quando a maldade está imperando, a gente nunca vê a bondade ali, né? Então, existe sim, existem as pessoas que estão trabalhando para recuperar os outros, para ajudar, para apoiar. Então, assim, essa visão de bem e mal é uma questão religiosa construída, né? E nós precisamos entender que nós fazemos parte dessa construção do bem e do mal. E aí é que nós precisamos ampliar a nossa consciência para fazer qual é a nossa escolha, né? Porque de forma consciente eu preciso escolher para qual caminho que eu vou andar,
Qual é o caminho? A favor da minha essência, aonde eu vou ter plenitude, porque eu sou a favor da vida, eu sou a favor da saúde, eu sou a favor da alegria, eu sou a favor. Então, eu vou construir um ambiente favorável para isso. Eu vou ajudar pessoas a enxergarem que é possível. E é isso, gente. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade e o nosso papel. E eu fico muito feliz quando eu recebo depoimentos, sabe? E às vezes é uma palavra, gente, que você pode dar para alguém, você vai mudar tudo na vida dessa pessoa. E não estava aqui no meu script esse falar, porque eu me conectei agora com esse falar, mas eu vou dar um exemplo aqui de como uma palavra eu pude contribuir eternamente na vida de uma pessoa, tá? Então, olha só, deixa eu terminar aqui no pessoas conscientes, antes de contar esse fato. Então, agir, a pessoa, quando vai ampliando a consciência, ela vai agindo segundo seus princípios e seus valores, né? São pessoas que fazem escolhas conscientes baseadas nos seus valores, nos seus princípios e nos seus sonhos mais profundos. Mesmo que as condições materiais aparentes do mundo material sejam contrárias, pois as pessoas que têm consciência, elas sabem que as condições aparecem quando a gente define o que vai ser feito. Porque o universo é assim, a gente precisa definir o que a gente quer, o que a gente vai fazer, e as condições aparecem, tá? Então, eu fechei aqui o caminho da consciência, né? E a consciência desperta, ela acessa o grau, ela começa a ampliar o acesso, a percepção do conjunto de informações que está nela. Então, quando a gente fala assim, ampliar a consciência, aumentar o grau de percepção sobre ela mesma. E aí a gente começa a perceber o quê? Ah, eu comi um alimento. Ah, eu tô com alergia, né? Vamos supor. Aí a pessoa vai lá, ai, vou tomar um antialérgico. Ela está calando um sinal. Ele está calando um sinal que o corpo está dizendo, este alimento não é compatível com a sua consciência. Gente, eu passei por esse caminho e assim, ele foi muito progressivo. Muito nova, tive alergia à lactose, um dia eu passei mal, e eu não conseguia mais tomar leite. Aí depois foi progredindo, né? Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vou parar, né? Mas assim, quando a gente vai ampliando o grau de consciência nosso, do ser divino que a gente é, gente, as frequências de alguns alimentos, elas se tornam incompatíveis. Porque quando a gente amplia nosso grau de consciência, a gente vai ficando num nível mais sutil. E tem alimentos que estão num nível de densidade de informações e emoções. Nós somos seres, né? O nosso conjunto informacional consciencial é informação e emoção. Então, a gente num nível consciencial de amor, de compaixão, a gente vai ser compatível com alimentos que têm dor, sofrimento e agressão? É incompatível. É incompatível. É outra frequência. Então, naturalmente, quando você vai para o nível de ampliação de consciência, tenha consciência disso. Você vai se distanciar de alguns alimentos. E tá tudo bem. Não adianta forçar o sistema, porque aí vai vir problemas. Entendeu? Então, a gente precisa começar a compreender que a nossa existência aqui, ela é uma consciência numa experiência material. E eu preciso entender o que a minha consciência está trazendo de harmônico e desarmônico. Eu costumo dizer para as pessoas que nós somos os braços de Deus aqui na Terra, né? Então, não tem o Deus externo, que as pessoas, alguns ainda acreditam, o Salvador, mas existe o Deus que está do teu lado, né? Que pensa em você, que faz uma meditação, que dá uma palavra, que na hora que você precisa, vai ser Deus manifesto através de alguém na sua vida. Isso é real, né? Então, eu lembro que eu estava saindo de um restaurante, né?
e me despedi e tal da pessoa com quem eu estava, e aí eu fui entrar no meu carro, e era um restaurante, as pessoas cuidadosas, tinham um guardador ali de valet, né? E eu fui para entrar no meu carro e vinha vindo um homem com as roupas sujas, né? Com uma sacola, uma bolsa. E eu não costumo muito a dar, fazer doações na rua, só quando eu sinto, porque eu participo de um projeto que, além de fazer doação, ele trabalha com um projeto de ajuste de consciência. Então, mas assim, quando eu sinto que eu preciso fazer algo, eu faço. Mas sempre que é a doação, não é só financeira, é uma doação de uma palavra, de uma mensagem. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Eu falei para esse moço, por que você está assim na rua, né? E aí até o guardador, né, o rapaz do valet chegou próximo porque ele ficou meio preocupado de acontecer algo, porque o rapaz estava bem, realmente, num estado bem lamentável. Mas de forma alguma eu não senti medo, eu senti de falar. Ele falou assim, olha, eu... Aí ele contou a história dele, né, que ele, uma história bem triste, ele acabou atropelando a própria filha, enlouqueceu, foi parar num hospital psiquiátrico, e quando ele voltou para casa, tiraram tudo dele, né? Assim, a pessoa que acompanhava ele era companheira, sumiu com tudo dele, e eu só falei o seguinte para ele: o que você sente disso? Ele falou assim: eu me sinto muito culpado, né? Então, gente, e eu só falei para ele assim: se perdoa, porque Deus não olha para isso, sabe? Nós é que construímos a culpa, nós é que construímos por nossos padrões mentais essa coisa do resgate, da culpa, sabe? Tudo são modelos e padrões. Então, depois de conversar um pouco com essa pessoa falou assim: olha, você está me libertando de um peso tão grande e eu vou ser grato por toda a minha vida. Então, o que eu quero dizer para você é que, assim, às vezes as pessoas desacreditam em Deus, perderam a esperança porque as pessoas culpam, julgam, não têm apoio. Então, nós que estamos no caminho da ampliação de consciência, temos a responsabilidade de fazer as pessoas perceberem Deus através de nós, de ensinar a elas que elas podem ajustar a consciência delas, elas podem fazer escolhas, né? Elas podem se desconectar do negativo. Então, falando um pouquinho, né, do que fazer para ampliar esse grau de consciência, né, gente? Então, eu expliquei aqui o que é uma pessoa muito inconsciente, expliquei o que é a pessoa no nível consciente e como entrar nesse caminho de começar a tomar consciência das coisas. Bem, primeiro é compreender de verdade que todos nós somos seres divinos, que viemos, escolhemos fazer essa viagem neste planeta através desse veículo biológico para fazer experiências pessoais, para crescermos no aprendizado. E por que também essa experiência no corpo físico é tão maravilhosa? Porque no corpo físico, na matéria, o que a gente pensa e o que a gente sente materializa, mas de forma lenta. No corpo espiritual, o que a gente pensar, o que a gente sentir, a gente vai materializar muito instantaneamente. Então, a gente vai migrar de campos frequenciais. Então, é como se a gente tivesse aqui aprender o poder que é essa conexão, né? Da escolha e da emoção, da sensação. Então, esse aqui é um planeta de experiências, né? Então, a gente aprender que as frequências elevadas constroem uma realidade e que as frequências baixas destroem, né? No nível físico mesmo da matéria. Então, é só a gente perceber aonde tem contenda, briga, confusão,
se desconstrói. Vamos pegar um exemplo de uma empresa, tá? Empresa, uma comunidade, né? Dá para ir para o nível material mais denso, mas vamos pegar num nível onde envolva pessoas. Quando a gente constrói uma empresa, vamos supor, as pessoas estão naquele, os donos, as pessoas que estão construindo estão naquele sonho, naquela vibração positiva, vai dar certo, tal, não sei o quê. Aí começa a coisa tomar forma, né? Começa a tomar forma, manifestar, tal. Aí começa, contrata pessoas, tal. Aí daqui a pouco começa um falando mal do outro, complicando, né? Jogos de ego, jogos de poder. Daqui a pouco aquilo perdeu a essência. E aí começa a desconstruir. E só fica dívidas às vezes, né? Então, gente, o que constrói é a harmonia, é a cooperação. Então, se a gente quer ampliar o nosso nível de consciência, é se conectar em coisas positivas, né? Deixar informações negativas de lado, porque se a gente pensar que pessoas que estão inconscientes são pessoas que estão fazendo escolhas baseadas no mundo material que as rodeia, né, as pessoas inconscientes, ela só consegue construir baseado naquilo que tem a condição, né? Falar, se eu tenho dinheiro, então eu faço. Se eu tenho essa competência, então eu faço. São pessoas que estão limitadas. A pessoa consciente, como que ela faz? Eu vou fazer isso e a condição vai aparecer, a competência vai aparecer. Eu vou me construir para isso. Pessoas inconscientes se põem a construir inconscientemente histórias repetitivas, pessoais ou da mente coletiva. Por quê? Constrói histórias da mente coletiva. Porque elas pensam, elas falam e elas sentem sobre fatos negativos de terceiros. E aí ela não sabe porque depois falou assim, nossa, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com fulano. Por que será? Porque ela absorveu aquelas informações, ela sentiu aquela história, ela falou, ela se conectou, ela sentiu, ela construiu o final desastroso daquela história, e aí ela vai trazer para a realidade dela. Isso é inconsciência, gente. E aí a pessoa depois culpa Deus. A pessoa consciente, ela sabe que ela precisa definir o futuro dela para construir o futuro desejado e precisa construir memórias futuras sobre aquilo, construir na imaginação. Então, assim, não adianta a pessoa estar, eu estou construindo, né, aquele sonho, aquela realização, e está aqui se conectando no medo, na desesperança, na falta de condição. Não funciona. Fica rodando atrás do rabo. Então é assim, pessoas conscientes assumem a rédea da própria vida, aprendem o que tem que ser feito e fazem práticas para se conectar com o Criador, com as potências, fazem práticas para entrar em harmonia com o que está acontecendo, fazem práticas para acessar a alegria, né? Quem diz que a alegria é uma consequência de um evento? Não, eu posso produzir a alegria e carregá-la comigo. É só você colocar uma música alegre, dança, pula, você está no estado de alegria. E aí você começa a ter a tua vida fluindo melhor. Se vocês tiverem pessoas que precisam desse assunto, faça essa live chegar no máximo de pessoas possíveis. A gente está vivendo um momento que muitas pessoas estão precisando despertar mesmo. Ouvir a intuição, porque a intuição é o eu superior que sabe de tudo. Se você escuta que não deve fazer algo, não faça, mesmo que você não saiba o porquê. Várias vezes na minha vida eu fiz escolhas importantes porque eu ouvi minha intuição. E eu só fui saber de verdade o porquê eu fiz aquela escolha lá na frente. Porque a nossa mente, ela só conhece o que é passado, o que é história, o que está lá no arquivo, entendeu?
Só o nosso eu superior consegue ver uma visão mais ampla e tem a informação sobre tudo, tá bom? Então, se você quiser realmente viver uma vida conectada, direcionada, começa a escutar o seu eu superior, a sua intuição, se conecta com a espiritualidade da forma que você sabe fazer, entendeu? Mas é você e Deus, você e o Criador, você e o Espírito. Não sei, você e o anjo, não sei, mas pode se dar um nome que for, mas é a tua sabedoria do Criador que está aí dentro, tá bom?